Desapego material, pobreza em todos os lugares e, ao mesmo tempo, uma riqueza espiritual incomparável. Animais pelas ruas, vacas, mulas, jumentos, macaquinhos, famílias de macaquinhos andando tranquilamente por entre as pessoas. Muito barulho, muito movimento, pessoas entre carros, animais, estradas que rodeiam as montanhas, precipícios por todo o percurso, frio intenso, pernoite em cabanas, isso tudo aliado a um conhecimento milenar, buscando em cavernas, em templos, em escolas milenares, tradições culturais, tradições espirituais, onde em nenhum lugar do mundo existe algo parecido. De Apucarana até os Himalaias, eu fui até lá. सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले नममतिरास्तां तव दुर्गे नमो नमः। Templos milenares, lugares inóspitos, de difícil acesso, alguns conseguimos chegar apenas de helicóptero, são lugares em que o homem habitou há milhares de anos e lá ele deixou os seus ensinamentos. Para algumas pessoas, elas buscam o seu conhecimento em livros, em igrejas, em escolas. No entanto, para mim, eu precisei ir até a Índia para buscar aquilo que eu procurava. Lá na Índia é uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado por aqui. A vestimenta é casta, os homens e mulheres não se tocam, eles se respeitam mutuamente. Você não vê roubo, você não vê acidentes, mesmo em meio a um trânsito completamente caótico. E o que mais surpreende é a expressão facial do indiano. Eles não têm estresse, eles não têm nervosismo, você não vê brigas, você não vê pessoas discutindo. No meio daquele caos, dentro deles existe paz. Conclusão que se chega é que, na verdade, nós é que estamos regredindo. Eles é que são evoluídos. Eles têm a paz interior a todo instante. Carregam a sua espiritualidade, não a religiosidade, mas eles têm a espiritualidade, a confiança na vida, a confiança em Deus, o desapego do materialismo, do consumismo, da ganância e da ambição. Eles não convivem com esse mundo material e competitivo em que nós vivemos. O indiano tem dentro dele tudo que é de sagrado. Eles dão valor à vida, valor às suas ações, valores à família, são valores que a nossa sociedade está perdendo. Lá existem segredos que foram compartilhados por milênios de mestre para discípulo. Não existem livros, não existem escritos, não existem registros. Ali, de boca a boca, é onde nós fomos aprender com os mestres que lá habitam. Aqui no Mais Yoga compartilho com vocês, com exclusividade, aquilo que quase ninguém alcança, a nascente do rio Ganges no topo dos Himalaias. Fica comigo que essa é uma jornada fantástica. Namastê! Nari Durge
त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौलिविहारिणि विमले नममतिरास्तां तव पदकमले दुर्गे नमो नमः. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa viagem que não foi turística, foi uma viagem de conhecimento, de buscas, de descobrimento, de desmoronamento do ego, de retirar todas as máscaras possíveis do ser humano. Fomos em um grupo de 30 pessoas, entre os professores, pessoas de diversas partes do Brasil, outras que são brasileiras e moram em outros países também estavam presentes. E ali, naquela peregrinação, foi quando você descobre qual é o seu melhor lado e qual é o seu pior lado. Situações extremas em que o seu lado emocional é testado até o limite em todos os momentos. Foram 21 dias de uma peregrinação em que a todo momento você convivia com a morte de perto, com doenças, com abandono, com isolamento, com falta de contato, em que você realmente percebe até onde o ser humano consegue levar a sua mente, onde vai o seu emocional. É aí que você percebe que em certas situações você pode ser muito mais forte do que você imagina e muito mais fraco do que você esperava. E é aqui no Mais Yoga que hoje eu vou compartilhar um pouquinho de tudo isso que aconteceu com vocês. Nossa viagem começou em São Paulo, até lá eu fui de avião e lá nós esperamos quase 8 horas até o voo que foi até Dubai, onde nós fizemos uma conexão, encontramos o restante do grupo e dali seguimos juntos num outro voo até Nova Delhi. E lá chegando em Nova Delhi, que é um lugar gigante, já senti aquela emoção de estar pisando em solo sagrado, porque é o que a Índia é considerada, tamanha sabedoria que aquele lugar carrega. Chegando em Nova Delhi, a temperatura estava aí aproximadamente 44 graus no dia de nossa chegada. E você já percebe aquele mormaço, calor intenso, como se você estivesse ali abrindo o forninho da sua casa. Então já vem aquele impacto do calor. Mas nós não ficamos lá. O grupo todo foi até um aeroporto. Nós chegamos em Rishikesh, fomos de avião doméstico até essa cidade que é considerada o berço da espiritualidade. Rishikesh é por onde os grandes mestres passaram, é onde existem cerimônias religiosas a todo instante, escolas milenares dos mais antigos mestres, onde eram passados de mestre para discípulo, conhecimentos que foram recebidos dos mais antigos swamis, dos mais antigos mestres. Entre eles eu fui em uma escola do Swami Dayananda. Lá é um ashram onde pessoas passam 3 anos de sua vida imersas em estudos profundos. Entre essas pessoas estava o meu professor, Jonas Mazetti, que ele mora hoje no Rio de Janeiro e ele ficou imerso nessa escola. E foi ali que começou a nossa peregrinação de estudos. Em Rishikesh você já percebe a convivência entre a pobreza, a falta de infraestrutura e a espiritualidade intensa. Vai muito além de qualquer religiosidade. A espiritualidade está presente nas vendinhas espalhadas a todo canto. Você vê templos espalhados nas calçadas, templinhos de adoração, devoção, que eles convivem o tempo todo. Eles fazem os cumprimentos que são religiosos, mas são muito mais espirituais. A religião da Índia que predomina é o hinduísmo. No entanto, dentro deles, eles têm uma espiritualidade que vai além de templos, mesquitas, igrejas. A espiritualidade convive a todo momento. No respeito aos animais, por exemplo, as vacas, você vê a todo momento caminhando calmamente pelas ruas, calçadas, quintais das casas, entrando em lojas. E ali elas ficam no seu dia a dia ali à solta, no meio da cidade. Você vê macaquinhos, famílias de macaquinhos ali passeando tranquilamente, entrando no Rio Ganges, e você convive também com a pobreza. Crianças pedindo esmolas, você vê adultos pedindo ajuda, você vê pessoas que realmente moram em tendas de lona, feitas de tronco,
No entanto, você não vê ninguém reclamando. As próprias crianças que pedem esmolas, se você não dá nada, elas fazem o namastê, elas saúdam aquilo que há de bom em você, porque também existe dentro delas. Não significa que elas recusem a espiritualidade, porque para a cultura da Índia, você ter não significa você ser. Você ter apenas sustenta o seu conforto, segurança, roupa, comida, moradia, mas o você ser, quem é que você é de verdade? O que é que você está fazendo da sua vida? Então, o ser para o indiano é muito mais forte do que o ter. Eles não se importam se só tem uma tenda de lona para dormir naquela noite. Eles não reclamam. Se eles têm aquela tendinha de lona, ok, tá tudo bem. Você não vê os indianos reclamando em nenhuma ocasião. E foi em Rishikesh que eu já comecei a perceber como é a cultura indiana, como é o dia a dia, e numa plena segunda-feira eu consegui gravar com o nosso professor um pouquinho desses ensinamentos sobre o que é a vida em Rishikesh. Acompanhe essa entrevista, que foi um momentinho ali daquela cidade que foi fantástico. Professor Jonas Massetti aqui no Mais Yoga com vocês agora. Eu estou aqui para o Mais Yoga direto da Índia, na frente do rio Ganges, com o mestre de Vedanta que morou aqui nessa região por 4 anos. E ele vai falar um pouquinho para você que está aí acompanhando a gente, onde a gente está exatamente. Jonas, para o pessoal lá do norte do Paraná. Seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Oi, Josana, obrigado pelo convite. Então a gente está aqui na beira do rio Ganges, né? Todo mundo imagina o rio Ganges como sendo um rio às vezes muito sujo, que difícil de tomar banho e tal, mas na verdade, se você olhar, você pode ver que tem várias pessoas tomando banho no rio, fazendo as suas orações, né? Esse é um momento do dia muito especial, é o pôr do sol, e as pessoas se reúnem na beira do rio para agradecer a Deus pelo dia, pedir para tudo que eles querem para a vida deles, né? A gente está num lugar bem especial aqui de Rishikesh. Você pode observar também essa árvore linda que tem aqui sobre nós, é chamada árvore da fertilidade, né? As pessoas amarram em volta da árvore esses fios coloridos, penduram roupas de bebê, né? E ali eles fazem, então, vamos dizer assim, os pedidos todos associados à família. Quem quer casar, quem quer ter filhos, né? E se você observar aqui em volta da gente também, tem vários indianos sentados, né, e só passando, né, um tempo juntos, né, relaxando. E isso aqui é Índia, né? As pessoas não vão ao shopping, elas vão à beira do rio para fazer essas orações no final do dia. E aqui é uma segunda-feira normal na Índia ou a gente está em época de feriado? Essa é uma segunda-feira normalíssima. E Rishikesh é uma cidade sagrada, né? Então, com certeza tem muita gente aqui que está assim, passando as suas férias, né? E tendo assim, um momento de retiro espiritual. Mas essa é uma segunda-feira completamente normal. No pedaço, a gente observa uma estátua que não é uma estátua clássica, né? É uma estátua moderna. E a Índia tem essa mistura, sabe? Do clássico com o moderno a todo momento, né? E a gente vê ali uma imagem de Shiva e do lado da esposa dele, Parvati, né? Então Shiva, que tem um tridente, saia de tigre, é tudo simbólico, né? Ninguém acredita que o Shiva tem tridente nem saia de tigre. E para nossa cultura às vezes é até forte, porque tridente para nós é uma coisa tipo, né, do diabo, das coisas assim, mas aqui na Índia não tem nada disso. Inclusive eles colocaram uma caveira na mão de Shiva para representar que ele está além da morte. Né? Então, o que está lá em cima? Lá em cima no cabelo dele, que está assim recebendo o ar, né? Que show aqui ainda! Eles têm o rio Ganges. Então aquela senhora sentada lá em cima no topo do cabelo simboliza o rio, que é recebido pelo cabelo de Shiva e vem depois fluindo por toda a Índia, né? E é onde a gente está, aqui numa parte do rio Ganges, e ela flui de que parte a que parte da Índia, esse rio? O rio começa nos Himalaias, onde a gente está indo juntos, lá em Gomukh, no coração dos Himalaias. E ele percorre a Índia inteira. Ele começa no norte da Índia e vai até o sul da Índia. Essa região de Rishikesh que a gente está é a mais conhecida pelos mestres que passaram aqui? Se banharam nesse rio? Rishikesh é uma cidade considerada a cidade sagrada da Índia, do ponto de vista espiritual. Então, durante milhares e milhares de anos, as pessoas interessadas na espiritualidade tinham que vir aqui estudar.
Por mais que tivesse professores espalhados pela Índia, é aqui que eles se concentravam. Então é aqui que formava novos professores, né? Então as pessoas vinham, provavelmente deixando sua família, seu trabalho e tudo mais, procuravam um professor, entravam numa espécie de uma vida de estudo, uma vida monástica, né? E ali eles aprendiam tudo que tinham para aprender, cada um na sua linha espiritual, né? Então essa é a história de Rishikesh, e por isso que essa cidade é tão especial. E o que notou bastante, o que impressionou nesses 2 dias aqui em Rishikesh, mesmo tendo muita gente aglomerada, você não vê ninguém estressado. Você não vê nervosismo, nem na expressão facial, nem nas atitudes. Não vê discussão, não vê briga. Isso é rotina da Índia ou é porque essa região é muito... Você notou muito bem, Gisana. Essa é uma das joias do povo indiano. Apesar das grandes dificuldades sociais, da miséria, que a gente vê, a dificuldade, a pessoa não tem o que comer, mas ao mesmo tempo ela não entra naquele modo de violência que a gente vê no Ocidente, no Brasil, né? E por isso a gente tem muito a aprender com eles, porque a verdade é que em termos financeiros, a realidade do mundo é muito mais parecida com a Índia do que com Nova York, né? Então, se a gente consegue viver em equilíbrio e em paz, mesmo com pouco, com simples como é aqui, a gente tem esperança de que o mundo tenha paz novamente em algum momento, né? Por isso a Índia, assim, socialmente também é uma mãe espiritual, né, para todos nós. Parece que o rio toca o nosso coração, as pessoas ao redor, elas vivem de uma forma diferente, elas aparentam a plenitude, onde para elas a aceitação, para elas parece estar tudo em paz. E isso a gente precisa muito aprender. Quem vive na correria, naquele estresse do dia a dia, tem que vir para um lugar desse, para você perceber que na verdade você não precisa de nada. Você sozinho já é pleno como um ser humano completo. Você já tem todo esse universo dentro de você e você pode levar para onde quer que você esteja. Para nós, no Ocidente, né, a gente só entende espiritualidade como religião, né, e as duas coisas juntas. E uma das coisas que eu aprendi logo no início, quando eu estava chegando aqui na Índia, porque eu sou de uma religião católica, fui criado na religião católica, então eu tinha uma resistência em assim, entrar num templo, ouvir um professor falando sobre Ganesha e tudo mais. E o mestre disse assim para mim, né, que não existe intermediário entre uma pessoa e Deus. Você não precisa de uma religião para fazer uma oração. Uma religião pode ajudar, pode fazer parte da sua cultura, mas o contato entre o indivíduo e Deus é direto. E esse entendimento, né, que a gente pode dizer que assim, um entendimento espiritual que está além de religiões, pode também ir junto com a sua religião. Então eu posso ser católico, ser um devoto de Jesus e de Nossa Senhora, e entrar num templo me sentindo bem, porque eu sei que as pessoas ali se conectam com Deus também, entende? E fazer as orações para a imagem que me deixa confortável, né? E aproveitar a Índia e tudo que tinha à minha volta.
E com o tempo, como você estava falando, você vai percebendo que assim, mais do que a religião, mas o entendimento de vida deles sobre o que é necessário para eu ser feliz, é o que essa cultura tem de tão rico. Né? Se você olha em volta aqui, né, você vai chegar no meio do nada, um lugar tão simples, né, com uma vendinha, todo mundo tomando um chai, e ao mesmo tempo, talvez no Brasil isso seria um lugar extremamente sujo, né, que ninguém pararia. E é você tomando certas precauções, você para, toma um chai, bebe uma água e se sente muito bem. Né? E a Índia toda vai dando essa lição pra gente, né? Todo momento mostrando, olha só, felicidade não tem nada a ver com o mundo do lado de fora, tem muito mais a ver com o mundo do lado de dentro. Né? Como que você encara o mundo que está do lado de fora? Né? Isso é o coração da espiritualidade. Dali de Rishikesh, nós seguimos viagem. Nosso objetivo era encontrar a nascente do rio Ganges, que fica lá em Gomukh, no norte da Índia, nos Himalaias. E vem acompanhando essa viagem comigo, e foi uma viagem de ônibus. E vocês vão ver agora o que é uma viagem de ônibus pelas montanhas da Índia. Precipícios a todo momento, uma natureza exuberante. Ali nas montanhas que beiram o rio Ganges o tempo todo, o ônibus passa em precipícios, os carros vêm e vão por onde não cabem dois carros. Todo mundo ali praticamente que estava no ônibus sentiu enjoo, náusea, porque são curvas atrás de curvas, horas e horas viajando em montanhas. E ali já começa a testar o nosso emocional. Por quê? Você convive com o medo da morte. O ônibus passa por precipícios, abismos, você vê o rio Ganges lá embaixo. Ali já começa a mexer com o seu emocional. Você já começa a se encolher no banco do ônibus, a virar um pouquinho para de repente o ônibus não cair ali naquele precipício. Você já começa a pensar, meu Deus, e se eu morrer aqui? E o professor o tempo todo falava que a crença indiana, se você morre ali no rio Ganges, dali mesmo você ascende aos céus. Mas não adiantava falar aquilo, que o medo do ônibus descer ribanceira abaixo ali era constante. Cada curva que ele dava, cada freada brusca, a gente agradecia por estar vivo. E aí você percebe que num grupo grande desse de pessoas, que nós estávamos em aproximadamente 30, enquanto alguns se fechavam os olhos, se encolhiam dentro do ônibus com medo do que pudesse acontecer, o olhar de muitos ia para a paisagem, aproveitando a jornada. Então, onde está o seu emocional? Aí já começam os conhecimentos e os ensinamentos que a vida nos dá. Não foi ninguém que nos fala. A observação gera esse tipo de conhecimento. Onde é que vai o meu olhar? Vai no que é ruim, no que é medo, no que é reclamação? Porque pessoas que reclamam a vida toda, elas vão para qualquer lugar e reclamam. Quem observa a beleza não vai olhar sujeira, não vai olhar as fezes da vaca, não vai olhar as pessoas sujas na rua, a água suja. Ela vai olhar para o céu, e o céu lá é lindíssimo, é mais azul do que se imagina. Onde que vai o seu olhar no seu dia a dia? Ele vai para a paisagem ou ele vai para a parede rochosa que está lá do outro lado? E ali, já nessa parte do percurso, dentro do ônibus, o professor vinha ensinando, vinha dando dicas de comunicação yogi, do que é você se reencontrar como um ser humano. Eram frases de efeito, frases para você ser melhor para você mesmo, ser melhor para quem você convive em família. Então, os conhecimentos sobre Vedanta, sobre a cultura indiana, sobre tudo aquilo que é passado de boca a boca e que não há em livros, era o tempo todo. Aí vai da gente, todos aqueles que estavam por perto, onde é que estava o olhar de cada um? Estava olhando a paisagem, a beleza, aquilo que a Índia proporciona de incomparável, ou estava na sujeira? Já é uma lição para o dia a dia. Para onde vai o meu olhar? Será que ele só vai para a reclamação, para aquilo que tem de ruim no dia a dia? Ou o meu olhar aprecia a beleza, aprecia o conhecimento, absorve, suga, retém tudo aquilo que me é ensinado constantemente?
ele veio da Espanha, correto? Correcto. Oscar, dá um hello pro pessoal lá do Paraná. Hola, ¿qué tal estáis? Estamos aquí muy contentos de estar con Jonas en este yatra hacia los Himalayas y hacia el nacimiento de Ganges, que es un sitio muy auspicioso para la tradición védica. O que a Índia é para você? Para mí ha sido un segundo país que he encontrado una cultura tradicional y ha sido he encontrado una verdad filosófica y el sentido en mi vida y ha cambiado completamente mi vida en el aspecto práctico, religioso, metafísico. Ali naquela região já era uma parada que você percebe uma região mais tranquila, mais calma, em que as cidadezinhas são bem pequenas, lojinhas simples vendendo frutas, verduras, pessoas vendendo legumes ali ó, no meio da calçada. Você já percebe um acolhimento maior do indiano, eles já ficam contentes de terem pessoas ali visitando as cidades deles. Eles servem chá, o chai, que é um chá muito, como que eu posso dizer, ele é um chá muito saboroso. Ele é feito com gengibre, ervas, é um chá assim que eles servem em todos os lugares ali daquela região que nós fomos. E ali de Uttarkashi também tivemos lições, nós entramos em templinhos, em escolas, você vai acompanhando os lugares que nós fomos, onde um dos mestres morou numa salinha mínima, que era escura, fechada, onde só tinha a caminha dele e uma estante de livros. Ali naqueles lugares onde grandes mestres como Tapovan, como Swami Chimayananda e diversos mestres passaram por aquela região, você vê as escolas, os templos conservados, cuidados e onde diariamente dezenas de pessoas passam os seus dias estudando tudo aquilo que tem de espiritualidade, de conhecimento sobre emoção humana, sobre a vida como ela tem que ser de verdade, deixando de lado qualquer competição, materialismo, ganância. Ali você percebe que quem vai até ali está buscando um conhecimento que não existe em outro lugar. Foram templos, escolas, são lugares assim que você passa em que cada detalhezinho é captado com muita emoção. A simplicidade é presente em todo momento. Não há luxo, apenas aquilo que é necessário. E aí vem uma outra lição. Será que eu preciso mesmo de tudo aquilo que eu busco? Será que eu preciso mesmo daquelas roupas, daquelas bolsas, daquele carro, daquela casa? Onde é que está realmente a minha essência? Essas coisas não trazem felicidade, porque quando você compra, naquele momento você sente aquela alegria de ter aquele bem e ela passa. Onde é que está a minha felicidade de verdade? Se ela estivesse em coisas, era só todo mundo comprar aquilo e estava tudo bem, todo mundo feliz, mas não é assim. São fugas, o ser humano busca em coisas as fugas do seu dia a dia. Onde é que está a nossa fuga? Onde é que estava a minha, a sua, a das pessoas que convivem com a gente? Onde está a essência? Para onde foi parar a nossa essência? Em lugares como aquele, nesses templos de Uttarkashi, onde tivemos o privilégio de ter aulas de Vedanta com o professor e com o Swami, que é um dos mestres indianos que cuidam dessa escola, ali eles falam que a essência é aquilo que você carrega dentro de você, não está fora. A raiva que você sente de uma situação, de alguém, o que quer que seja, está te mostrando que alguma coisa dentro de você está precisando ser consertada. O que é em mim, no meu dia a dia, que me incomoda tanto nos outros? Na verdade, não é o outro, tudo está dentro de você. Por que a atitude do outro me deixa tão irritado? Se você olhar bem no fundo, está dentro de você. O que é que aquele outro lá está te mostrando que você tem que aprender que ainda não aprendeu? Onde é que eu tenho que mudar? Onde é que eu tenho que crescer? Não adianta eu jogar culpa no outro, eu jogar a minha frustração em bens, em coisas, porque o tempo todo eu vou estar buscando e nem eu sei o que é que eu estou buscando. Ali na Índia,
você percebe claramente que as buscas começam pelo seu coração. A busca de cada um é diferente. O que é para mim importante, talvez não seja para o outro. E nem por isso eu vou julgá-lo. Nas aulas, durante todos os dias, o que mais se aprende é sobre o não julgamento. Por que que eu me julgo tanto? Por que que eu me condeno? Se eu me julgo, eu vou julgar o outro o tempo todo. Por que eu me julgo gorda? Por que eu me julgo magra? Por que eu me julgo feio, bonito? Eu me julgo pobre, eu me julgo rico, eu me julgo burro, inteligente? Eu me julgo o tempo todo. Esse julgamento que acontece dentro da gente extravasa naquilo que você fala, naquilo que você espera que o outro seja. O outro jamais vai ser aquilo que você espera, jamais. É expectativa sua, não é do outro. Onde é que está o seu julgamento perto do outro? Julgando para quê? Não adianta você querer que o outro faça, seja ou fale aquilo que você espera. Isso eles ensinam o tempo todo, durante toda a jornada, todo o caminho. E quando você para pensar, são coisas óbvias. Talvez eu não precisaria ter ido lá para escutar esse tipo de ensinamento. Só que quando você não é colocado em extremos, em situações em que você percebe que você está assim, julgando a pessoa do seu lado, não cai a ficha. Porque enquanto aquele ensinamento não te abala, ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você percebe que a sua máscara cai, que ali ego não importa a sua profissão, quem você é ou deixa de ser. Para aquele mestre indiano que está na sua frente, você não é ninguém, você é só alguém buscando crescer espiritualmente. É aí que você percebe que toda aquela máscara que você carrega no seu dia a dia cai, e ela cai para que você cresça. E ela vai crescendo dia após dia, situação após situação. Você aprende com as pessoas do seu lado, você aprende com quem você convive. E vem sempre aquela pergunta: o que é que tanto me incomoda no outro? Por que é que aquela pessoa me irrita tanto? Na verdade, não é ela, é dentro de você. O que é que precisa ser arrumado dentro da gente para que o exterior não nos abale mais? É tudo. Tudo é dentro de nós. A história dessa cidade, né, é a história de um lugar protegido e sagrado da Índia. O nome Uttarkashi vem porque existe um templo que está em Kashi, Vishwanatha Temple. E a história desse templo conta que nas épocas onde o mundo vai passar por guerras e conflitos e etc., aquele templo não pode ficar lá. E fizeram, nas histórias contam, né, que eles fizeram uma pergunta aos donos do templo, né, as imagens que ficam lá, e elas falaram assim: não, quando a situação apertar, a gente vai para uma outra Kashi, uma outra cidade, Uttarkashi, a Kashi do norte. E aí eles deram a localização física e as características, e eles então construíram essa cidade baseada nessa história. E deu para sentir que essa região tem uma espiritualidade muito forte, uma tradição muito forte. O que eles fazem aqui de tão tradicional que é diferente dos outros lugares? Deu para perceber que é um pouco fora da regra dos outros lugares. É mesmo, porque o que acontece assim, a base da espiritualidade, a parte mais superficial que todo mundo chega e aprende, está espalhada por toda a Índia. Mas para você ir a fundo, para você estudar, você precisa de uma espécie de uma reclusão. E essa é uma cidade onde muitos mestres vieram estudar. Então, o forte dessa cidade é a história dos grandes mestres que moraram aqui, como esses que a gente visitou alguns dias atrás. É um lugar incrível, eu fiquei emocionada num dos templos que nós fomos. É uma experiência indescritível. E você também é a primeira vez aqui nessa região, É a primeira vez. Primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui. E para onde nós estamos indo agora? Agora a gente está indo para Gangotri. Gangotri você já não tem rede elétrica, o sinal já não é tão bom, né? Tem poucas antenas, não sei quanto que a gente vai conseguir enviar. E lá é a última cidade antes da gente chegar a Gomu, que é a nascente do Ganges, onde tem um templo muito especial também. E a cada passo que a gente dá, a gente vai mais para cima, sentindo a nascente, e a cada cidade traz uma emoção diferente. Essa cidade eu me identifiquei muito com ela pela calma que ela traz. Ela não tem toda aquela agitação que a gente estava na cidade anterior. E mais para cima deve ser ainda mais calmo. Ainda mais calmo. Existe uma mistura para mim assim de uma calma e de uma profundidade.
E saindo dessa região, nós fomos para uma outra região chamada Gangotri. Ali é o fim da linha para os ônibus, carros, chegou ali, dali para frente é só a pé. Mochila nas costas, carregando os seus mantimentos, carregando o seu kit de sobrevivência. Chegando em Gangotri, nós fomos conhecer um dos templos que foi incrível. Ali o nosso professor, ele acompanhou os pujaris, que são os monges, que são as pessoas que dedicam o seu dia todo a fazer as cerimônias religiosas, a fazer as cerimônias devocionais, espirituais. São pessoas que passam o seu dia em prol do outro. E foi lá que nós conhecemos mais um pouco da cultura da Índia de uma forma muito aprofundada. Foram cerimônias em que eu assisti que me tocaram muito. Eles lidam muito com fogo, com sons, com sinos, e as pessoas sentem aquela energia de uma forma muito bonita. Ninguém julga ninguém, ninguém quer saber quem é que está do lado. Está todo mundo ali na mesma energia, todo mundo querendo sentir o quê? Um pouquinho de paz. Não importa a religião, não importa de onde você veio, a simplicidade ali é presente o tempo todo. As pessoas tiram os sapatos, deixam do lado de fora, ninguém rouba. Você pode deixar tudo, não existe roubo naquela região. A confiança é incrível e ali você entra, senta no chão mesmo, anda descalço o tempo todo, assiste aquelas cerimônias e em volta de montanhas de neve, onde os picos nevados já mostram o caminho para onde a gente estava indo a partir de ali. Chegando em Gangotri, que você já percebe a força do rio Ganges, ele vem com uma correnteza muito forte e as cidades vão respeitando a natureza. As cidades foram feitas beirando as montanhas, eles não desviam os rios naquela região, constroem pontes de uma forma que não agrida a natureza, não agrida a beleza local. Mesmo que tenha sujeira, mesmo que tenha desorganização, o belo convive o tempo todo. O belo predomina diante do que é sujo. E ali naquele templo em que nós estávamos, templo de Vishwanatha, foi muito emocionante ver o nosso professor ali, Jonas, entoando um mantra muito forte. É o mantra Ganga Stotram, que está aqui passando de fundo para que vocês acompanhem. É um mantra muito forte, muito emocionante, que fala sobre a mãe Ganges, onde o rio Ganges, ele é apenas como uma mãe que recebe sem julgar, acolhe tudo aquilo que chega até ela. Assim como ela recebe, abraça, ela cuida, ela irriga, ela rodeia todas as cidades como uma mãe. Esse mantra, ele fala do rio Ganges como uma mãe que acolhe sem julgar. A mãe da Índia, a mãe Ganges, para onde eles oram, para onde eles fazem as suas devoções. E ao mesmo tempo que ela acolhe, ela vai levando embora aquilo que tem de ruim. Eles fazem as suas ofertas, eles fazem as suas oferendas de flores, tudo aquilo que tem na religiosidade local também vai embora junto com esse rio. E o rio Ganges, ele irriga toda a Índia, ele banha vindo de nascentes que descem dos Himalaias. Então, depois de toda essa intensidade de Gangotri, você já percebe o emocional cada vez mais abalado, que você já está indo cada vez para uma região mais inóspita, sem contato com a família que ficou no Brasil, em hotéis já bem precários, bem rústicos. O banho, praticamente, a maior parte de toda a viagem era com balde, com água fria na maioria das vezes, com canequinha para você ir jogando. Então era tudo precário, no entanto para eles está tudo bem, é a gente que está acostumado com esse conforto. Vai novamente do olhar de cada um que estava nesse caminho. Eu só vou reclamar daquela água que está ali ou eu agradeço por ainda bem que tem aquela água? Vou reclamar daquela cama do quarto, daquele banheiro onde o vaso sanitário é no chão, em que você faz as suas necessidades ali praticamente no chão. Eu vou só ficar reclamando daquilo ou eu vou olhar que ali pertinho tem uma família com criança pequena dormindo em tenda de lona. Você percebe que o ser humano, ele pode ser muito egoísta. Egoísta ao extremo de não olhar para a necessidade da pessoa ao seu lado. Enquanto tem pessoas passando por necessidades e não reclamam de nada,
Você percebe pessoas que estão acostumadas com conforto, com tranquilidade, reclamando, como se diz no jargão, de barriga cheia. Onde é que está a minha reclamação? Será que não é melhor eu ficar quieto e começar a olhar para a necessidade do outro? Será que eu reclamo por gosto, por costume? Será que eu só reclamo à toa? Às vezes é melhor você olhar para o céu e agradecer o que você tem antes de reclamar, porque tem sempre alguém que precisa muito mais do que a gente, sempre. E seguimos de Gangotri com essas lições fantásticas. Era aprendizado durante toda a caminhada e dali a gente foi para a parte mais crucial, mais perigosa e mais intensa da nossa viagem, indo à nascente do rio Ganges em Gomukh. E aqui você vai acompanhar como eu cheguei até lá. जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातरगंगे त्वय्यो भक्ता किलतं. E nós chegamos, eu tô aqui numa das nascentes do rio Ganges. Olha a força que essa água desce, ela vem lá daquelas montanhas lá de cima. A gente está numa altitude de quase 4.000 metros. É difícil conseguir respirar aqui, mas a emoção é o que toma conta. Essa emoção de você estar aqui num dos rios mais sagrados da Índia e talvez do mundo, pela intensidade e a espiritualidade que ele carrega. É missão cumprida, é aqui que eu queria estar, é aqui que eu cheguei e eu vou sentir mais um pouquinho desse momento, que é estar na nascente do rio Ganges. Eles falam que as águas vêm dos céus, elas vêm abençoadas e descem até aqui, irrigando toda a Índia. Eu estou aqui na nascente, na cidade de Gomukh. É uma emoção que toma conta e eu só tenho a agradecer por tudo, por estar aqui nesse momento. É incrível. Hariom. Uma caminhada extremamente pesada, tensa, onde você convive com a morte ali novamente o tempo todo. Você percebe aí pelas fotos, pelos vídeos, que as caminhadas eram beirando precipícios, onde só cabia você, não cabia outra pessoa do seu lado em muita parte do percurso. Desmoronamentos, pedras rolando o tempo todo. No entanto, nós somos abençoados com um tempo de sol fantástico. Nada de chuva, o vento não era extremamente forte durante toda a nossa caminhada. Por mais que fosse difícil, porque são trilhas com pedras, areias, subidas íngremes, descidas perigosas, durante todo o trajeto, no nosso caso ali do primeiro grupo, não houve nenhum percalço, não houve dificuldades extremas. Nós conseguíamos parar para descansar, tomar água e seguir em frente, que era para onde nós estávamos indo. No entanto, as outras pessoas
pessoas que estavam no grupo já com dificuldades físicas, não muito acostumadas a caminhadas longas, o corpo já sente e nisso a mente vai desabando junto. O cansaço físico vem junto com o cansaço emocional. Duas pessoas que faziam parte do grupo se perderam no meio dos Himalaias e aquela aflição, aquela angústia da gente não saber o que é que realmente tinha acontecido com eles, tomou conta de todo o grupo. A sensação de impotência, de você não saber o que fazer, de não poder ir atrás porque você não sabe para onde eles foram. E graças a Deus, a Ishira, tudo aquilo que é de sagrado que tem ali naquela região, o guia foi atrás deles naquele momento, conseguiu resgatá-los, eles voltaram aonde nós estávamos ali no acampamento em Bodhiwasa, que é um acampamentinho base ali antes da pessoa seguir em frente. Então ali já foi uma emoção muito forte, uma comoção, e você pensa, e se fosse comigo? Imagina se eu conseguiria ficar perdido no meio dos Himalaias. São emoções extremas em que só você estando num lugar como esse, numa situação como essa, que você percebe o quão frágil pode ser a vida. Ela pode acabar assim, do nada, se perdendo numa trilha, deslizando perto de um precipício, em ursos, que foi o que aconteceu de um casal que estava junto, que viu o urso com o filhote ali. Então você percebe que às vezes a vida pode acabar assim, ó, num fio, o tempo todo. Vai novamente do meu olhar. Será que eu olho para dar valor a cada passo que eu dou nessa jornada que é a vida? Ou será que eu recuo? Será que o meu ego diz que eu dou conta de tudo, que eu não preciso mais nada, que eu tenho conhecimento suficiente, eu não preciso? Só que quando você está numa situação extrema como essa, você percebe que sempre você pode ajudar o seu próximo. Quem está bem consegue dar um pouquinho de ouvido, de colo, de carinho em quem está precisando naquele momento. Será que o meu dom de ser humano ali naquela hora prevalece? Ou eu julgo? Será que eu só julgo as pessoas que fulano, ciclano tinha que fazer isso e aquilo e não fez? Será que eu julgo as pessoas porque toda a culpa é do outro? Onde está a minha? O que é que eu podia ter feito de melhor naquele momento? Aí quando você percebe que cai a ficha, que todos nós temos um pouco de responsabilidade sobre aquilo que acontece com as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes eu recusei ajudar alguém, sendo que eu poderia ter ajudado? Isso é uma forma de violência. Quando você percebe que pode ajudar alguém e se recusa, é a mesma coisa que você ser violento contra ela. Numa situação como essa, nessa região que nós estávamos, um precisava do outro o tempo todo. Não tem como você ser sozinho, ninguém mora aqui numa ilha, isolado, ninguém é autossuficiente o bastante para dizer eu posso, eu consigo. Ali naquele extremo, naquela situação inóspita, no meio dos Himalaias, distante de casa, numa altitude de quase 4.000 metros, você percebe o quão pequenininho você é. Que na verdade, todo esse ego, tudo aquilo que você acha que é mais importante que todo mundo, ali não vale nada. O que é mais importante depois de você ter uma caminhada de 8 horas perdido nos Himalaias? Será que adianta eu ter uma roupa de marca, uma bolsa cara, um carro do ano? Sendo que ali eu só preciso de água. Às vezes tudo aquilo que é mais importante na sua vida é aquilo que hoje você não dá valor. Será que é necessário mesmo você ser colocado a extremos para dar valor às coisas pequenas e importantes do seu dia a dia? Comece a olhar à sua volta, as pessoas ao seu lado. Qual é a ajuda que você está se recusando a dar para elas? Às vezes é um pouquinho de atenção, um carinho, afeto, uma mensagem. Vale a pena você perceber que a vida do outro e a sua pode acabar a qualquer momento. Não necessariamente nos Himalaias. Ela pode acabar hoje, pode acabar daqui 20 anos, ninguém sabe. E uma das lições que se aprende é essa que o professor vai passar para vocês agora. É uma lição para toda a vida. Com vocês, mais uma aula de Vedanta com o professor Jonas Massetti. E aqui é o nosso ponto forte, que é o nosso objetivo. Chegamos aqui em Gomukh, a nascente do Rio Ganges. E o nosso professor Jonas entrou nessa água. Conta um pouquinho dessa experiência, o que você sentiu? Olha, inacreditável, Gisana. A água, tipo assim, ela tá abaixo de 0 graus. Tem pedaços de gelo caindo em volta da gente.
Se você observar, né, tudo isso aqui atrás é gelo. Tá escuro, poeira, mas na verdade é tudo branquinho, como o topo da montanha. E de vez em quando caía um pedregulho enorme, né? Então eu fiz toda a minha concentração e dei os meus mergulhos. Você recomendaria isso aqui? Com certeza, eu recomendo para todos. Eu quero para chegar até lá embaixo, você tem que ter uma experiência de uma boa saúde. A gente teve um momento perigoso nessa descida, né? Com uma das nossas amigas aqui. O que aconteceu com ela, professor? O que acontece é que essa montanha é toda cheia de fendas. Ela não é uma montanha de verdade, ela é só um conjunto de sedimentos. Então a descida pode desmoronar a qualquer momento. E essa aluna, então, a gente avisou ela, olha, tem um buraco aqui. E ela escorregou e a terra foi entrando dentro do buraco e ela quase caiu e ia embora. Sim. E sorte que tinham 2 alunos, a gente segurou cada um no braço, né, e ela ficou do lado meio fora, meio dentro. E aí os outros alunos, então, resolveram não descer, só desceu o grupo que estava na frente. E uma das coisas que a gente percebe é que a cada passo sempre tem alguém, alguma situação que põe a vida da gente em risco. Você percebe que a prioridade muda a hora que a vida parece que passa por um fio. E isso eu sinto muito forte, essa coisa de a vida é aqui agora, a cada minuto, e é isso que a gente está aprendendo, né? Exatamente. Se a gente pudesse viver cada dia como se fosse o último, a vida seria muito melhor. O que você fala para pôr em meditação de manhã? Pode falar para o pessoal que está nos acompanhando? Eu diria que a gente tem que sempre acordar de manhã e olhar para a nossa vida como se aquela fosse o único momento que existisse para a gente, sabe? Foi o único momento que a gente vai estar com nossos filhos, o único momento que a gente vai dar tchau para o nosso marido e para o trabalho, o único momento onde a gente vai olhar para o sol mais uma vez, né? E essa disposição do último momento, né, é o que representa como que é isso que a gente veio fazer aqui. É o último ponto que a humanidade chega até os Himalaias, né? Gisana está bem emocionada. Eu também, um sonho realizado, né? Eu não consigo falar, ele termina para mim. Então é isso aí, pessoal. Não sei como termina, mas muito obrigado a todos por terem acompanhado a gente nessa jornada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito emocionante, muito difícil, né? Mas tenho certeza que essas nossas experiências vão abençoar todo mundo junto com a gente que acompanhou a gente até aqui. Hariom. Já está em mais uma parte dessa trajetória. A gente está em Gupta Kashi, que é conhecido como lugar secreto de Kashi, e é uma parte assim que a gente já percebe o emocional do pessoal muito tenso. O que acontece com o emocional depois desse tanto de tempo, passando por desafios, obstáculos, problemas físicos também? O que está acontecendo na mente numa altura dessa da viagem? O que acontece é que as pessoas fizeram muito esforço para chegar até aqui. E agora eles estão relaxando. Então nesse relaxamento, tudo que ficou preso dentro sai, as pessoas têm uma queda imunológica, né? Então é natural que nesse momento as pessoas fiquem um pouco mais doentes, né? É bem comum. A gente percebeu uma agitação também, de querer ir embora, discussões, raiva, isso faz parte também desse processo? Tem 2 questões aí. A primeira é assim, o indiano, da forma como ele funciona, é muito diferente de nós brasileiros. Então a gente acaba tomando pro pessoal coisas que normalmente a gente não levaria, porque a gente não entende o que o indiano quer dizer, como ele funciona, né? E, por outro lado, quando a gente passa por um grande esforço, aquele desânimo, aquela dor interna, acaba atrapalhando mesmo, né? Acaba provocando na gente esse tipo de reação, né? Sim. E o lugar que a gente está indo agora é só natureza ou vai ter alguma parte religiosa lá também, espiritual? A gente está agora fazendo um acampamento de 3 dias no meio da natureza vamos ter várias, casinhas que são feitas como se fosse uma barraca, mas dá para você ficar em pé, com cama e tudo mais, numa região muito privilegiada, né? E o pessoal acredita que desse lugar é o melhor lugar para a gente ter contato com a natureza e conseguir fazer algumas peregrinações pequenas, como ir num templo, subir na montanha, ver um lago, né? E eu percebi assim, né, do grupo, tem várias pessoas que perderam realmente o controle emocional. Eu mesmo tô de boa. Mas o que difere, assim, o que o professor Vedanta ensina para você conseguir segurar um pouquinho o seu emocional, entender o que você está sentindo, para que não diga assim, para que você não vá na maré de negatividade, de raiva, de ira.
Tem alguma dica, algum conselho que Vedanta traz, o professor mesmo, para que a gente consiga se manter em equilíbrio num momento difícil desse? Então, o principal é uma honestidade emocional, porque a gente costuma esconder as nossas emoções, e aí quando a gente faz isso, a gente arruma uma outra desculpa para a insatisfação que a gente está sentindo. Então, nesses momentos assim, mais difíceis, a gente tem que ser muito claro com a gente mesmo por que a gente está sofrendo. Quando a gente descobre, existe um alívio imediato. Namo Namah Jai Mata Kali Jai Mata Durge Jai Mata Kali Jai Mata Durge Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah Kali Durge Namo Namah. E depois de toda essa peregrinação intensa, chegamos até a nascente do Rio Ganges e de lá nós fizemos o caminho de volta, passando por uma região que chama Gupta Kashi, uma região que eles falam que é secreta, onde ali também há templos, há escolas, por tudo aquilo que nós passamos, a cada caminho, a cada dia, parecia ali que o dia durava muito mais que 24 horas, tamanho conhecimento, tamanha novidade, tamanho tudo que tinha ali, tudo muito intenso, muito forte, a alimentação era nova, a cultura da Índia tem toda a alimentação baseada no apimentado ali, que no começo foi muito difícil para mim, para que eu acostumasse, foi difícil, mas você percebe que o corpo se adapta a situações difíceis, se adapta à alimentação, vai tudo da mente. Onde é que a minha mente me leva o tempo todo? Será que ela me leva naquilo de, ai, não quero comer isso, ou eu só tenho isso, ainda bem que eu tenho isso, então eu agradeço por ter esse alimento. Então você convive o tempo todo com aquela espiritualidade, com a parte devocional, a parte da gratidão em que o indiano carrega o tempo todo. Eles fazem mantras, fazem preces, orações em cada trecho do seu percurso. Eles fazem antes de comer, eles fazem antes de deitar, ao nascer do sol, ao pôr do sol. São rituais religiosos, são cerimônias, tudo aquilo que tem de espiritual existe ali na Índia. Sem julgamentos, não importa no que é que eles têm a sua devoção, em quem ou o que eles adoram, o que você pode olhar é a espiritualidade que falta. Por que é que eu olho com um olhar de julgamentos, duvidando, questionando? Não importa se eles estão ali fazendo a sua devoção num templo para Ganesha, que é o símbolo do elefante, o arquétipo do elefante. Não importa se é de Hanuman, que é o macaco. Por que é que eu julgo? Se eu estou julgando a religiosidade deles, a espiritualidade deles, novamente vem aquele ensinamento. O que é em mim que está em falta, que eu preciso ficar julgando o outro? Basta apreciar o que é que eu aprendo com aquela devoção. Será que eu consigo fazer uma fé tão fervorosa, uma oração tão fervorosa como aquelas que eles fazem? Aí você percebe o quanto a nossa vida pode ser falha, o quanto é muito fácil eu ficar julgando o outro o tempo todo, desacreditando das coisas a todo momento, ou trazer para dentro de mim a lição de o que é que eu posso aprender nessa situação. Ao invés de julgar, ao invés de criticar ou comparar, você olha com outro olhar, um olhar de sabedoria, um olhar de discernimento, um olhar de quem pode aprender com cada situação o tempo todo. Durante todo o nosso trajeto, passamos por escolas, diferentes mestres, tivemos aulas de Vedanta, aulas sobre filosofia do yoga, sobre a cultura da Índia, sobre diversos conhecimentos que, para mim, aquilo era absorvido de uma forma muito forte. Porque ali é único, é válido. O que o mestre está falando naquele momento não tem reprise, não tem replay. Se mesmo que eu voltasse ali para a Índia, nos mesmos locais que eu fui, jamais eu receberia com tanta emoção aquilo que me foi passado naquele momento. E entre esses conhecimentos vem aquilo, o que é que eu estou fazendo de importante para que a minha vida valha a pena?
Será que eu consigo acordar de manhã e fazer alguma coisa gratificante para o mundo, para a pessoa ao meu lado, para as pessoas que estão precisando de mim? Ou será que eu vivo no meu mundinho fechado, material, egoísta, ganancioso? E ali na Índia você percebe que eles não se importam com aquilo que é consumista, com aquilo que é coisas, mas eles se preocupam em ser e não em ter. A lição que fica é que você pode ser tudo aquilo que você quiser, está tudo dentro de você. Eu não preciso me comparar com o outro para ser aquilo que eu realmente sou na minha essência. Isso é a nossa humanidade. E que eu ter as minhas emoções não são doenças. Eu sentir tristeza, alegria, eu sentir raiva, pena, compaixão, empatia, sentir rancor, ressentimento, são tudo emoções. Há quanto tempo eu fico carregando elas? Será que eu consigo deixar elas de lado e aprender com aquilo que está me perturbando? Deixa dentro do seu coração aquilo que é bom. Muda aquilo que você pode. Será que eu posso mudar a realidade à minha volta? Eu não consigo mudar o que os outros pensam, mas eu consigo mudar a minha forma de enxergar a outra pessoa do meu lado. Eu consigo levar a minha paz a todos os lugares em que eu vou? Ou eu sempre espero que os outros me façam feliz, que os outros me amem, que os outros me elogiem? Se você não tem essa capacidade de deixar o julgamento e a expectativa de lado, você ainda não está pronto para trilhar o seu caminho. Qual é o seu propósito, o seu dharma? O que você está fazendo de útil para que você acorde de manhã e o seu dia realmente vale a pena? Isso é o que a Índia nos ensina. Você talvez não precise ir até lá para entender que a sua vida de manhã talvez seja o seu último dia, talvez não, mas que vale a pena você acordar de manhã e pensar: hoje o meu dia vai ser fantástico. Deixar reclamações de lado, deixar estresse inútil, deixar comparações, deixar julgamentos. Começa a lembrar de vez em quando que sempre tem alguém precisando da sua ajuda, sempre vai ter alguém que tem muito mais do que você tem e muito menos do que você tem. Isso aqui, ó, não importa, tudo isso daqui acaba, nosso corpo acaba. O que eu carrego na minha mente, as minhas memórias, as minhas emoções, as minhas lembranças e o que eu carrego de sentimentos no meu coração é o que fazem a minha vida valer a pena. Do que é que eu me alimento? Vem o símbolozinho dos macaquinhos. O que é que eu enxergo o tempo todo? O que é que eu ouço? É daí que eu falo. O coração, a boca fala daquilo que o coração transborda. Que seja você também um instrumento de paz, de sabedoria, um instrumento de união e não de desunião, de briga, de raiva, de rancor. Em todo esse percurso da Índia, você percebe que dá para você crescer como ser humano a cada passo da sua jornada aqui na Terra. Afinal, a gente não sabe se pode acabar ali num precipício, no meio dos Himalaias, ou se ela pode acabar ali na próxima esquina. Fica de ensinamento para você acordar de manhã e lembrar: quanto tempo que eu ainda tenho de vida? Nossa, ainda tenho que fazer muita coisa, então eu vou aproveitar o dia de hoje como se de verdade ele fosse o último da minha vida. Eu fico aqui com mais yoga, tendo trazido para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi na Índia, e nos outros programas eu vou passando um pouquinho mais dos ensinamentos específicos que eu obtive nessa peregrinação. Foi um prazer ir até aquele lugar fantástico, foi uma bênção que a natureza, que a vida, que o que quer que seja me proporcionou estar ali. Foi com a ajuda de muita gente, desde amigos, alunos, familiares. Se não fosse a ajuda de tanta gente, eu jamais teria conseguido. Eu agradeço ao meu professor, tanto ao professor brasileiro, Jonas Mazzetti, quanto ao professor indiano que estava presente, o Jyoti, da astrologia védica, que inclusive está para soltar um curso aí que vale muito a pena acompanhar, e inclusive aos peregrinos que estavam comigo naquela jornada, pessoas que eu não conhecia e que hoje moram no meu coração. Agradeço a minha família que ficou, a todos aqueles que apoiaram de alguma forma, enviando suas preces, colaborando financeiramente, com o que quer que seja. A cada um de vocês que fez com que essa viagem fosse possível, do meu coração para o seu, Namastê.